Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o petista Zé Eduardo. Eles vão debater sobre a saída do Eduardo Bolsonaro do Brasil. O Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil por conta de perseguição política por parte do judiciário. Muito provavelmente ele vai se exilar nos Estados Unidos. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Cardoso, o movimento de Eduardo Bolsonaro deve ter repercussão aqui no Brasil e aqui eu peço uma resposta bem ampla. O fato dele sair já muda alguma coisa no tabuleiro político, nas estratégias políticas aqui no Brasil e a expectativa do que ele fará lá nos Estados Unidos? Será que vai ter efeito mesmo nas decisões judiciais ou nos discursos aqui no nosso país? Não seria um caso até de desrespeito à soberania nacional? Eu acho que isso que ele está fazendo é patético, literalmente patético. Ou seja, então todo mundo que está na mesma posição que ele, defende a mesma posição que ele, tem que sair do país, né? Com medo. Então por que não vão pegar todos um avião e vão embora? Ou é só ele, porque é filho do presidente? Ou é só ele porque tem condições de pagar uma viagem e ficar se sustentando nos Estados Unidos? E os outros? E aquelas pessoas que estavam articulando com ele, que iam para as ruas, seguravam as bandeiras? Esses ficam. Ora, vamos ser sinceros, comandante de tropa não larga a tropa à míngua. Isso não existe. Não existe lugar nenhum do mundo. Mesmo se a análise do Caio estivesse certa, o que eu acho que não está, alguém que é líder não foge, enfrenta. A menos que acabem totalmente as condições de que ele possa enfrentar e aí ele vai levar os seus com ele. Vai tentar salvar a todos, não a si próprio. Isso é absolutamente inaceitável. Imagine só, por exemplo, o Caio fez uma série de perguntas e eu estava pensando quando ele fazia as perguntas. Dentro do momento em que ocorria a Lava Jato, tudo aquilo também podia ser dito em relação ao Lula. Os seus companheiros estavam sendo colocados com a delação premiada, sendo forçada, havia todo um conjunto de prisões arbitrárias, havia todo um conjunto de situações, mas o Lula não fugiu. Não, ele não fugiu. Ele falou, vou enfrentar. Foi preso, e mais, ele disse isso quando tinha um mandado de prisão expedido contra ele. Não quando tinha um pedido de abertura de inquérito que não foi aberto, com alguém que tinha garantias parlamentares, inclusive de imunidade. Não, isso mostra como as pessoas são ao enfrentar as coisas da vida, né? Aos que esbravejam e fogem, há aqueles que têm convicções e ficam, enfrentam, lideram. Isso diferencia o líder da pessoa que não tem lá muita força, a não ser a bravata, a força física para disputar situações da vida. Então, acho isto literalmente patético do ponto de vista de Eduardo Bolsonaro se sentir ameaçado a ponto de ter que deixar o país. Acho isso verdadeiramente patético. Eu, se fosse um dos liderados de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, eu ficaria indignado. Absolutamente indignado. Ele vai embora e eu vou ficar aqui? Ele vai providenciar a minha ida para lá também? Não, eu vou sofrer as consequências e o bonito vai ficar lá? Ora, são coisas que eu acho que, francamente, não pegam bem a ninguém que se almeja liderar um movimento, porque mostra debilidade, falta de coragem e mais, um descompromisso com o próprio país. Porque, vamos lá, vamos imaginar que o Caio tivesse razão. Eu não acho nada do que o Caio acha, acho que o Brasil não tem esse regime de exceção que se fala, isso é uma coisa que eu acho totalmente fora do quadro da realidade, mas vamos imaginar que fosse assim. Você sai correndo com o rabinho entre as pernas quando você pode ficar no país, inclusive em imunidade parlamentar? Ora, é deplorável que aconteçam coisas desse tipo em pessoas que se dizem líderes, mas pagarão o preço da história por isso. Não tenha dúvida nenhuma, para a sua própria base. Coppola, Eduardo Bolsonaro tem motivo para pedir asilo nos Estados Unidos? Olha, a pergunta deveria ser se o Eduardo Bolsonaro tem motivo para voltar para o Brasil. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Vamos fazer um exercício de empatia aqui. Se o governo impopular e vingativo do seu país te odiasse, se a imprensa militante e vendida do seu país te difamasse,
se o judiciário ativista, partidarizado do seu país te perseguisse e se você assistisse a seus aliados, seus familiares sendo falsamente acusados por crimes que eles não cometeram, você ficaria no seu país à mercê dos seus inimigos, correndo o risco de ver tomada a sua liberdade? A decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo e não retornar ao Brasil é mais do que legítima. E ao fazer isso, o filho do ex-presidente encarna na sua pessoa a denúncia contra as graves violações aos direitos humanos patrocinadas pela justiça brasileira. Para quem tem dúvida, basta ler os incisos do artigo 5º da Constituição, que garante, por exemplo, que não pode haver censura, tortura, nem tribunal de exceção. Julgar seus inimigos declarados em um foro incompetente, num processo em que, além de juiz, você é a vítima, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura um tribunal de exceção. Prender alguém sem julgamento por meses, com base em provas forjadas, e jogá-lo numa solitária por dias a fio, a fim de obter uma delação sob coação, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura tortura. Impedir que uma pessoa presumidamente inocente dê entrevistas à imprensa, fale em público ou tenha redes sociais é uma violação explícita aos direitos humanos porque configura censura. E esse ponto aqui é inegável, porque até mesmo a mídia tradicional reconhece, nos seus vários editoriais, o autoritarismo do judiciário brasileiro e a prática da censura. O Estado de São Paulo, editorial de ontem, em português cristalino, o STF, garantidor maior das liberdades constitucionais, tornou-se um órgão de censura. De acordo aqui com o jornal, o tribunal opera de abuso em abuso, de censura em censura. Folha de São Paulo, abril de 2024, já trouxe isso aqui outras vezes. O ordenamento jurídico impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. Uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada. Mas um ministro do STF reinstituiu a censura prévia no Brasil. E aí o jornal segue caracterizando essa prática como inconstitucional e autoritária. A censura no Brasil, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não é mais uma questão de opinião, é uma questão de fato. E como ensina o manifesto aqui dessa emissora, os fatos não são interpretações, eles são indiscutíveis. Não existe alternativa para um fato. Portanto, se há tribunal de exceção, se há tortura, se há censura, há violação explícita dos direitos humanos e essa violação deveria ser denunciada, deveria ser combatida por todo aquele que se diz defensor da democracia, como, aliás, tem feito o Eduardo Bolsonaro no Brasil e no exterior. Até porque tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição americana repudiam essas práticas. O problema é que aqui no Brasil, quem deveria guardar a Constituição, o STF, é justamente quem está sendo denunciado pela imprensa por agredir os direitos e garantias fundamentais do cidadão por meio de práticas autoritárias. E isso, óbvio, cria um ambiente hostil para a democracia e principalmente para os parlamentares da oposição. Porque quando o STF se transforma em um tribunal político dedicado a, aspas, enfrentar o bolsonarismo e editar o Brasil, não existe mais segurança jurídica para os críticos do Supremo. Aí, Basílio, o jeito é pedir asilo fora do país mesmo, aproveitar o ensejo para denunciar a censura a adversários políticos, os inquéritos sem fim, a pesca probatória, a escolha de alvos da investigação, a fabricação de provas, a delação sob ameaça, as prisões ilegais, as falsas acusações e a narrativa de um golpe de Estado que nunca foi tentado. Então, se as instituições brasileiras se recusam a responsabilizar as autoridades que estão violando direitos humanos, fica a esperança de que as instituições americanas deem o exemplo e punam quem censura, quem tortura e quem persegue adversários políticos. Portanto, boa sorte ao Eduardo Bolsonaro. Pessoal, essa atitude do Eduardo Bolsonaro é uma atitude grave, tá? É muito grave, por sinal. Grave por quê? Porque ele é o primeiro parlamentar a se licenciar do cargo e sair do país e se exilar em outro país. Hoje no Brasil nós não temos, não que eu saiba, nenhum parlamentar nessas condições de exilado em um outro país. E o Eduardo Bolsonaro será o primeiro. E ele não vai exilar em qualquer país, ele vai para os Estados Unidos da América, porque lá é onde ele pode fazer alguma coisa para
frear o Alexandre de Moraes. Isso, nas palavras dele, ele vai colocar como missão de vida, segundo ele, a frear o Alexandre de Moraes por tudo que ele vem fazendo aqui no Brasil, né? Então, o Eduardo Bolsonaro está sacrificando o seu cargo de parlamentar para que seja executada essa missão, o que ele está chamando de missão, para que essa missão seja mais proveitosa, né? Tenha mais êxito perante lá fora, lá nos Estados Unidos, lá na América, enfim. Então, ele se exilou, ele se licenciou, pediu o afastamento do cargo e saiu do Brasil, fugiu do Brasil e... não sei se a palavra certa seria fugir, mas se exilou nos Estados Unidos. E o que acontece? Eduardo Bolsonaro, família Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que é o alvo que a esquerda, que o judiciário tenta atingir. Enquanto eles não atingirem o alvo pretendido, que é exatamente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, eles não vão parar. Isso fica muito claro. E o Eduardo Bolsonaro, fazendo toda essa leitura, ele já antecipou, né? Já se antecipou, viajou para os Estados Unidos com a sua família. Ao mesmo tempo que ele estava viajando para os Estados Unidos, o senhor Alexandre de Moraes, com a Polícia Federal, pede para que o passaporte do Eduardo Bolsonaro fosse retido, né? Só que aí não teria como fazer isso, porque o Eduardo Bolsonaro já estaria lá, já estava nos Estados Unidos, onde ele se encontra no momento, e que você viu aí ele no vídeo fazendo esse relato aí. Você viu também que a Daniela Lima, da Globo News, deu a notícia aí e só faltou comemorar, né? Você viu também que o Eduardo Bolsonaro foi entrevistado pelo Lacombe e ele chorou na entrevista. Ele se emocionou na entrevista, porque pela vontade dele não sairia do país, ele não deixaria a sua família, principalmente o seu pai, né, na berlinda ali, na linha de fogo, porque o principal alvo agora será o Bolsonaro. O principal alvo agora será o Bolsonaro pai, né? Por que as atenções vão agora justamente mirar o Bolsonaro, né? Porque o principal alvo sempre foi ele, mas as atenções vão se voltar para ele porque vão achar que ele vai fugir também, vão achar que ele vai se exilar também. Tem muita gente aí pedindo que ele pudesse se exilar, né? Dar um jeito de fugir, mas eu não sei se ele vai fazer isso, eu acho que não, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que nós temos um parlamentar exilado nos Estados Unidos, que é o filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Portanto, se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.